desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Só vocês ainda. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que bom a gente ter a certeza de que Deus está no controle. Lá no Salmo 145, versos 1 a 3 diz: Eu te exaltarei, meu Deus e Rei. Louvarei teu nome para todo sempre. Todos os dias te louvarei. Sim, louvarei teu nome para sempre. Grande é o Senhor, Ele é digno de muito louvor. É impossível medir sua grandeza. Vamos continuar louvando a Deus, gratos pelo seu amor, pela sua grandeza, pela salvação, pela graça, porque mesmo a gente não merecer, essa graça dele nos alcança e nos transforma todos os dias.
pecado foi capaz de transformar imediatamente o justo em injusto, o livre em escravo, o pio em ímpio, o filho da luz em filho das trevas. Passa aí para mim, irmão. Mas a salvação antecipou-se ao pecado. Deus veio e ofereceu perdão. A salvação providenciada tornou-se salvação oferecida. Cristo veio e nos alcançou em nossa insana fuga. O braço da graça foi maior que a velocidade da rebelião. A oferta plena de salvação respondemos com arrependimento e confissão. Deixamos méritos humanos e nos apegamos aos seus méritos. Consequência, somos seus, desde agora e por toda a eternidade. Em Cristo terminaram nossas buscas. Linda essa música, hein? Bom dia. Bom dia. Imensa alegria estar aqui com vocês. Eu me chamo Benedito Muniz. Vocês podem me chamar de Muniz. Sou amazonense da cidade de Mauré, sou do berço do Adventismo aí no Amazonas. Então já estamos nesse trecho aí há quase 70 anos, cantando que Jesus vai voltar. Amém. Fiz teologia e fui pastor em São Paulo por 7 anos, na igreja de Jabaquara, Central de Santo André e Moema. Hoje eu sou consultor de empresas. Então vim domingo, vou passar o dia inteiro com uma empresa aqui. E no contato aí com os pastores, fui convidado para estar aqui com vocês. Muito bom. Obrigado a Renata aí que ajudou na organização para a gente estar aqui. Obrigado pelo louvor. Então essa música aí ainda que ela tem um cunho escatológico, Abacuque projetou a tragédia que seria a invasão à Síria e depois Nabucodonosor. Mas ele disse: o justo tem a seguinte mentalidade: ainda que tudo vire caos, eu confiarei no Senhor. E esse trecho de Abacuque é projetado para os últimos dias, quando isso aqui vai virar um caos. Por isso, por muito tempo se analisou assim as situações adversas da vida. Para quê? Por quê? Depois alguém aprimorou e disse: para quê? Abacuque vem e diz: ainda que. Isso é fé. Ainda que. Eu não sei. Decidi ser do Senhor, não? São João 3,16. O que está em São João 3,16? Quem não sabe isso de cor, está ruim. A menos que você esteja começando a ter contato com a palavra de Deus. Mas eu vou ler. É sempre bom a gente ler. Pegar essa Bíblia aqui. Vamos ler. São João 3,16. Pensam que o contexto de São João 3,16 é aquele encontro histórico de Jesus com Nicodemos. Nicodemos quis ver Jesus. Ele foi de madrugada. Você sabe que quando a gente ainda não tem intimidade de Jesus como o rei da vida, e tem vergonha dele, né? Esses dias uma mãe me disse em São Paulo: sou preocupada com a minha filha, 17 anos. Falei: por quê? Eu vinha com ela, nós íamos ouvindo hinos no carro, mas tínhamos que pegar 2 coletas não cristãs. Quando as
minhas vêm para entrar em casa e falam: tira isso daí, mamãe, tira isso daí, tira isso daí. Eu estou preocupado. Eu falei: porque a tua filha, ela ainda não tem Jesus como rei da sua vida. Nicodemo não tinha, por isso ele foi de madrugada. Vergonha de estar com Jesus. Chegou os dois e ele começou um discurso acadêmico. Mestre, sabemos que tu és mestre enviado de Deus. Olha que papo. Porque ninguém faz as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Eu ficaria todo envaidecido. Jesus olhou para ele e disse assim: você precisa nascer de novo. E Nicodemo errou. Jesus não era Deus, Jesus não era mestre enviado de Deus, ele era Deus enviado como mestre. Aquela conversa nunca saía da cabeça de Nicodemo. Depois ele se entregou, perdeu a vergonha de Cristo. Falando nisso, eu preparei um sermão para a juventude. Eu preguei esses dias na minha igreja, São Caetano. O nome do título do sermão é Sem Vergonha. Não tenha vergonha de Jesus. Que muitos parecem estão ligados a ele. Quando bate na universidade, ele fica com vergonha. E Jesus disse: olha aí, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Pensa num par de olhos cheios de eternidade cravados no olhar de Nicodemos. Jesus vai desmontar a teologia de Nicodemos, desconstruir a teologia de Nicodemos. Qual era a teologia de Nicodemos? Deus perdoa quem se arrepende. Parece que está tudo certo, não é? Deus perdoa quem se arrepende? Sim ou não? Não. Se Deus perdoasse quem se arrependesse, então Deus seria a reação e o pecador seria a ação. E não é assim. O pecador se arrepende porque toma conhecimento que Deus o perdoou. Perdão não é uma reação divina ao pecador arrependido. Perdão é oferta. Perdão é o que está oferecido para a humanidade inteira, sabia? No coração de Deus não existe um pecador que não esteja perdoado. Ele quitou a dívida e ofereceu perdão. Isso é o Evangelho. O Senhor Jesus desconstruiu toda a teologia do Nicodemo sobre graça, ou sobre soteriologia, que é a doutrina da graça. E no verso 16 ele diz: olhemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos dividir esse São João 3,16 em 3 momentos. Primeiro momento, o grande fato. O grande fato. O que é o grande fato? Deus amou o mundo e deu o seu Filho. O que envolve o grande fato? Uma decisão que precede a criação. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, antes que houvesse Lúcifer, que deve ter sido o primeiro ser criado, antes de um mundo sequer, de galáxias, antes de serafins, querubins, o Senhor Deus decidiu salvar seres humanos ou seres criados inteligentemente, se por acaso caíssem. Assim, olha só, a redenção, ela não surge na criação ou dentro da criação. É a criação que é gerada no ventre da redenção. Redenção precedeu criação. Esse é o grande fato. O grande fato é que Jesus disse: seres inteligentes poderão nos rejeitar.
Essa é a essência do amor. O amor permite ser rejeitado. Por isso que Jesus diz: vocês também querem me deixar. Só que o homem pecou. Quando o homem pecou, essa graça se manifestou. A graça se manifestou. Paulo diz isso aqui. A graça se manifestou. O que é que se manifesta? Se manifesta algo que está previamente preparado. Surgiu o momento, se manifesta. Adão e Eva não ficaram 1 de segundo sequer descoberto. Existia da linguagem dos cordalistas um calção. Por isso que Adão e Eva não foram mortos. Porque eles estavam cobertos com graça temporária. Chama-se graça temporal. O que é algo temporal? É algo limitado dentro do tempo. O pior pecador, ele não é fulminado porque ele está perdoado para viver a presente vida. Todo ser humano está perdoado, inclusive com um crédito divino, para essa vida de 70, 80 anos. Quando ele conhece Jesus, ele se arrepende para a vida eterna, é outra coisa. Bem, o grande fato envolve a vida de Cristo, a encarnação, a vida que ele levou. O grande fato envolve a vitória de Jesus sobre o pecado. A palavra de Deus diz que Jesus condenou o pecado na carne. Esse é um fato. Jesus não venceu o pecado na cruz. Na cruz ele pagou. Faz parte do grande fato. Ele vence o pecado na vida. Na cruz ele paga o pecado. Na vida ele vence o pecado. Na ressurreição ele vence a morte. Ele vence a morte. E na ascensão ele assume o comando do universo. Vocês também debulharam aqui na lição. Mas na vida, o grande fato é que Jesus teve uma vida vitoriosa sobre o pecado. Ele não pecou. Quem vai explicar isso? Que Jesus, tendo natureza humana, não pecou? Nós temos que festejar. A verdade é que este é um fato histórico. O Senhor Jesus não pecou, por isso que ele ressuscitou. Agora, fazendo parte do grande fato, Deus ama o seu Filho e dá. É que ele quita a nossa dívida na cruz. Na cruz ele paga os pecados. Como que ele pagou o pecado? Como nosso substituto. E como foi essa história de nosso substituto? É que ele recebe todo o juízo de Deus sobre ele. Quando ele está entrando para o Getsemane, ele diz para os discípulos: eu estou querendo morrer. Eu estou querendo morrer. Isso é depressão do seu estágio mais agudo que o Senhor sofreu. Os discípulos dormem. Ele está só. A tentação que ele deixasse que a humanidade sofresse foi terrível. Foi preciso o Senhor Deus, o Pai, Gabriel. E Gabriel veio, tomou Jesus no peito, projetou para ele uma visão de todos nós entrando na pátria celestial. Esse é o grande fato. Ele vai para a cruz. Na cruz, ele está abandonado de todos, e agora vem o mais terrível abandono, o abandono do Pai. O Pai o abandona e diz: por que me abandonaste? Esse é parte do grande fato. Jesus sofre o castigo que era nosso. Nós temos, quando falamos do Evangelho, temos que mencionar dois tipos de justiça: a punitiva e a perdoadora. A punitiva, Jesus sofre e conquista o direito de nos dar justiça perdoadora. Diga assim comigo, digam todos, digam: eu tenho a justiça de Cristo. Digam: eu tenho a justiça de Cristo.
você tem a perdoadora, porque a punitiva que era nossa, ele sofreu. É por isso que a cruz não foi uma injustiça. Se eu fizesse uma pergunta, vocês acham que a cruz foi uma injustiça? Muitos queriam que sim, mas não foi. Como nosso substituto, o que aconteceu sobre Jesus foi justiça. Ele não decidiu ficar em nosso lugar. Pois então ali ele estava com um ladrão, trapaceiro, adúltero, cretino, meliante. Jesus era tudo isso na cruz. Não houve justiça. Ou melhor, não houve injustiça. Houve justiça plena, só que punitiva. Do que Jesus nos livrou? Da condenação? Sim, sim. Dos nossos pecados? Sim. Do lago de fogo e enxofre? Sim. Mas vou dizer para vocês uma coisa: o Senhor Jesus nos livrou fundamentalmente dele mesmo. Deus em Cristo nos livra da sua ira. Isso é ser cristão. Está livre da ira divina, vem sobre o pecado. Mas se eu tiver agarrado com o pecado, a ira divina cairá sobre mim. O que é ser um cristão? Ser um cristão é ter certeza de que você permitiu que a justiça perdoadora dominasse a sua vida. Você é ser um cristão. Assim eu estou livre da justiça punitiva. E se eu rejeitar a perdoadora? Aí não tem jeito. Terei que sofrer a justiça punitiva. Esse é o grande fato. O grande fato é que o Senhor Jesus paga nossos pecados e nos oferece perdão. Quando você olha para a cruz, o que vem da cruz? Duas mensagens: pecados pagos e perdão oferecido. O que nós fizemos? Ou o que uma pessoa que ainda não fez deve fazer com seu pecado? Confessar e com perdão divino aceitar. Eu estava com um grupo de estudantes naquele Natal daquele terrível tsunami da Indonésia, e ali estava um cara animado com seu violão. Terminou um dos cultos, eu toquei nesse assunto, fomos programados, sentamos, fomos bater papo. O Daniel Salles, estou negando, ele falou: nunca havia pensado. Fala de novo sobre isso. O pecado não se perdoa, o pecado se paga. O Senhor Jesus perdoou nossos pecados, perdoou ou ele pagou? Pagou. Pecado não se perdoa, o pecado se paga. O perdão de Deus é dirigido ao pecador, não ao pecado. Se passar aí, bater muito papo, passou um mês e pouco, foi rápido. Encontrei com ele no NASP, foi ele uma vez, ele falou: fiz uma música, mandei para o Arnaldo, eles gravaram. Eu falei: já vi, graça. A partir dali desenvolvemos uma parceria e sempre estamos trocando ideias sobre o perdão de Deus. O que é a igreja de Jesus Cristo? É um grupo de pessoas que entendeu um grande fato: que o pecado foi pago. Eu não preciso pagar com méritos, com autoflagelação ou com obediência legalista. Eu não preciso fazer esforço para pagar pecado, porque eu não vou conseguir. Jesus já fez. O grande fato é que Ele entregou o seu perdão e eu aceitei. Sabe o que significa isso? Justo. De injusto a justo, de ímpio a pio, de perdida em achada. E é assim que nós caminhamos como cristãos, leves. Sabe quantos anos levou para eu entender isso? 30 anos. Só fui entender. Eu larguei o apostolado porque eu tinha uma angústia danada dentro de mim. E no período em que eu estava fora, eu entendi isso. Voltei e terminei. E então
a minha pegada vai fluindo em cima do Evangelho no que diz respeito à pregação. Bem, o que o diabo faz, meu irmão? O diabo luta para que o ser humano não entenda o grande fato. Assim, a base de toda religião falsa é esforço humano para quitar a dívida. É ou não é? É. Fora e dentro do cristianismo. Mas nós entendemos o grande fato. O segundo momento de São João 3,16 é... Segundo momento de São João 3,16 é a grande condição. Qual é a condição? A condição era para todo aquele que nele crê. Salvação provida. Salvação acreditada só para aquele que crê. Eu estou olhando aqui para o rosto de vocês, eu não vejo um que não tenha cumprido a grande condição, arrependimento e entrega da vida. Tem um cara chamado Martin Lloyd Jones. Tem não, existiu. Ele pregou na Abadia de Westminster por uns 30 anos. O pastor Jones diz o seguinte: só existe um portão de entrada para o reino de Deus, só um: arrependimento e confissão de pecados. Vocês já perceberam que esse aspecto do Evangelho é pouco pregado hoje, que está se passando a mão em cima do pecado? De arrependimento? Ei, salvação oferecida a todos que creem. Crer é arrependimento e confissão de pecados. O que é um cristão? O cristão é alguém que entendeu o grande fato e cumpriu a grande condição. Agora, o diabo diz assim: ei, ele entendeu o grande fato, vamos fazer com que ele não queira a grande condição. Vocês já perceberam que tem pessoas que creem em Jesus e entendem direitinho o grande fato e só não querem abandonar a vida de pecados. Nós entramos no século 21 com um cristianismo absolutamente paganizado. Vocês acreditam que há comunidades hoje onde você é impedido de pregar o Evangelho, chamando o pecador ao arrependimento? Mas quando Paulo pregou em Atenas para epicureus, seguidores de Epicuro, e para os estoicos, seguidores de Zenão, ele estava pregando para a nata da elite intelectual grega. Porque o que tem 8 para cá, do iluminismo para cá, isso voltou com um peso danado. Qual é uma das propostas do iluminismo? É a relativização das coisas. Só que Paulo, na cara dos estoicos, ele apresenta Jesus Cristo, a justiça divina perdoadora, e diz: agora Deus ordena a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Ele ordena, olha aqui, arrependimento e confissão de pecados não é uma dica divina, não é uma sugestão divina, é um mandamento de Deus. Assim que a grande condição é compreender o grande fato, cair de joelhos e dizer: Deus, minha vida é tua, eu não quero mais essa vida de transgressão. Essa é a grande condição. Fizemos isso na nossa vida, por isso nós estamos aqui. Tem um hino maravilhoso do Inário que diz assim: já o mundo não me prenderá, pois sou de Cristo, sou dele todinho. Sabe o que é a grande condição? Paulo disse assim, Gálatas 2:20, diz assim: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou. Olha aqui, esse é o grande fato. Ele me amou e se entregou. O que representou essa entrega? Não dá para você mensurar, mas dá para concluir o tamanho dessa entrega de Jesus, que ele não considerou, não foi adoração de anjos, de seres que nunca caíram. O Senhor Jesus, por amor a você e a mim, não considerou a sua deidade, porque era uma possibilidade de ele
pecar. Ele disse: você está ligado. Se havia possibilidade dele pecar, ele não considerou a sua deidade. Eu te pergunto: tem como não amá-lo? E por que a gente às vezes o trata com tanto desprezo? Por isso Paulo diz assim: eu sou dele, porque olha aqui, plena entrega de lá para cá, plena entrega daqui para lá. Salvação é a ação divina, fé é a reação humana. O que é fé? Fé é a reação humana à ação divina. O que é religião falsa? É a ação divina para que Deus reaja. Isso não vai acontecer nunca, porque ele já agiu. Tudo bem. Só que agora, se você compreendeu o grande fato, cumpriu a grande condição, se entregando, seu nome foi para o livro da vida. Você é de Jesus desde agora e por todo o sempre. Então você pode cantar assim: eu pertenço, meu rei, filho sou do Senhor. Olha, isso é um culto cristão. Um culto cristão, o ideal mesmo é que a gente faz aqui, a gente se reúne, os meninos vêm aqui da banda e vamos para o louvor, e vamos para a adoração, porque nós pertencemos a Ele, Ele pertence a nós. Aliás, o que é adoração? Nós o adoramos por aquilo que Ele é. E louvor, nós o louvamos por aquilo que Ele fez, faz e fará. Aí o vocês da música aqui, eu gostei da banda, dos meninos do grupo de louvor aqui. O ideal é que vocês realmente sentem durante a semana e dizem aqui: o que nós vamos cantar de adoração? O que nós vamos cantar de louvor? Essa pedagogia é interessante no culto, porque os salvos se reúnem para adorar e para louvar. Eu pergunto para vocês, só ilustrando, por exemplo: santo, 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 isso é louvor ou é adoração? Adoração, porque adoração é por aquilo que Ele é. Louvamos, Senhor Deus, pelo dom de Jesus. Isso é adoração, é louvor? Já está dizendo, não é não? Vamos adorar. Agora vamos louvar. Hoje nós já adoramos e já louvamos. Tudo bem. Agora vamos para o terceiro momento de São João 3,16, que é a grande consequência. Compreendi o grande fato, cumpri a grande condição, me entregando, teve uma grande consequência. Qual é a grande consequência? A vida eterna. Entenda isso. Para todo aquele que nele crê, já não pereça. Sabe o que significa não pereça? Eu estou fora da segunda morte. Eu estou fora da justiça punitiva. Não pereça, pelo contrário, tenha vida eterna. Mas já, Senhor, já. 3,36, pode olhar aí no versinho 36, diz assim: quem tem o Filho, tem a vida eterna. 1 João 5, 11 a 13. O testemunho é este: que Deus nos deu o Filho. Quem tem o Filho, tem a vida eterna. Ei, essas coisas eu estou escrevendo para vocês, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Ei, mas vida eterna não vai começar na volta de Jesus? Não! Chama aquilo de eternidade. Vida eterna não tem nada a ver com um dia sem fim. Aquilo é eternidade. Vida eterna é uma pessoa. Jesus é a vida eterna. Amiga, se Ele sentou no trono do seu coração, começou a vida eterna. Então a igreja, ela não anda em direção à vida eterna, não, ela se desloca em vida eterna. Vida eterna não é bênção que esperamos, é bênção que desfrutamos. Eu tenho estado em muitos concílios de pastores tratando desse assunto com eles. Sempre se levanta lá, é o assustador índice de apostasia.
no cristianismo no geral, e na nossa igreja não é diferente. É uma coisa chocante, não é? As criancinhas que você vê aqui, conta a história para ela, aqui passa na minha cabeça, meu Deus, sempre orei. Quantos deles ficarão em Jesus Cristo? A nossa apostasia hoje ela chega a 50%. Aqui mesmo, eu estou aqui, significa que 50% aqui, um vacilo e não estará no glorioso dia da volta de Jesus. Está assim, os adventistas. Há entre a juventude uma apostasia assustadora. Mas não é uma apostasia de doutrina, é apostasia de Deus. Um volume imenso de jovens se tornando relativistas, deístas, panteístas, esotéricos, espíritas, ateístas, progressistas. Por quê, hein? Porque eu vou dizer para vocês uma coisa: sem Jesus, doutrina cansa. Sem Jesus, igreja nos decepciona. Eu tenho andado por esse Brasil inteiro pregando assim. Por que você deixou de seguir os caminhos do Senhor? Não aguentávamos aqueles crentes. E gente, sem Cristo vocês vão me decepcionar. Eu não suportava mais aquilo tudo. Sem Jesus, doutrina cansa. Mas Pedro disse: para quem iremos? Quando eu compreendi o grande fato, cumpri a grande condição e vivo a grande consequência, eu quero ver você me tirar daqui. Não tem, Paulo disse, nem espada, nem animais violentos, nem o Coliseu me tira de Jesus. Nós estudamos Efésios. Lá no primeiro capítulo de Efésios diz assim, que o Espírito Santo nos selou. É como se o Espírito Santo embalasse você no celofane divino e pá, carimbasse para o nome. Loreninha é de Jesus, carimbou. Aí diz assim, está selada para a redenção eterna. Esse é o propósito divino. Não é uma vez salvo para sempre salvo, mas o propósito divino é que o Senhor Jesus nos salvou para a redenção eterna, para o seu reino de glória. No coração de Deus, a apostasia é zero. Agora, se eu não compreendo a grande consequência, sabe o que eu vou viver? A grande penitência. Você acha que tem muito crente vivendo penitência? Ler a Bíblia é penitência, orar é penitência. Esse dia alguém me disse assim, passamos a noite inteira em vigília, sexta-noite. Falei, para que esse sofrimento, minha gente? Você tem um cara que não gosta de vigília a noite inteira, sou eu. Ah, você vai, a vigília vai ser a noite inteira. Eu falei, me coloca às 8 da noite que eu vou, para eu falar e fico com vocês até 10 horas. É tempo suficiente. Imagina uma pessoa que não compreendeu o grande fato ainda, não cumpriu a grande condição, ou cumpriu, mas não vive a grande consequência. Ele vive penitência. Essa vigilhona da noite inteira é um prato para essa turma. Mas precisa levar o travesseirinho para não doer tanto o joelho. Olha aqui, ó. Nós não vivemos penitência. Esse dia eu quero dizer, e as 40 madrugadas. Olha, as 40 madrugadas é um projeto lindo, só que eu já faço madrugada faz uns 30 anos. Estou vendo o celularzinho, lá em casa ele desperta às 4h30. Às vezes, se eu for dormir às 8 da noite, 13 eu já estou de pé, porque eu descobri que cada hora dormida antes da meia-noite vale por 2. Quem me falou isso foi uma neurocientista. Eu falei, eu não vou dormir mais cedo, não sei por quê. Às vezes eu dormi 9, 8h30, quando é 3 horas da manhã eu me desperto, ela falou, está tudo certo, homem.
que cada hora dormida antes da meia-noite vale por 2. É por isso que uma pessoa que dorme antes da meia-noite dificilmente ela gripa, porque leucócitos e linfócitos se reproduzem bem antes da meia-noite. É por isso que quem dorme antes da meia-noite vive gripado e com doenças complicadas. Então, esse negócio de madrugada, eu tenho um filho, o Léo, engenheiro mecânico, filho bonito, mãe linda. Falei, Léo, seu executivo, olha 4 da manhã e você vai ver as redes sociais de fulano, está ligadinho, está ligado em Jesus. Eu não conheço um executivo de ponta adventista que às 4h30 ele não está agarrado com Jesus. É ou não é? É. Esses dias um pai falou assim para mim, Muniz, meu filho um primor chorou. Diga aí, por exemplo. Eu faço Deus, antes das 5, eu olho por baixo assim da janela da portinha, já está acesa. Devagar, porta está lá. Lição de escola sabatina, ano bíblico, secretária de igreja, 18 aninhos, cursando biologia. Ela diz: pode vir, evolução, que aquilo é só pelo passar na prova. Firmeza em Jesus, compreendeu o grande fato, cumpriu a grande condição e vive a grande consequência. Fala um negocinho para vocês. Eu quis hoje de manhã reafirmar isso no coração de vocês. Nós somos de Jesus. Nenhum de vocês aqui faltará no dia eterno. De vez em quando já não passou pela sua mente: oh meu Deus, será que eu vou mesmo lá naquele dia? Pela minha já passou, por que pela sua não passou? Mas de um tempo para cá já não passa mais. Essa semana sepultamos o irmão mais velho de São Paulo, ordenando as coisas lá no Amazonas. Calma. Ele viveu muito tempo longe de Jesus. Mas um pastor estrategista, há uns 2 anos, Páscoa, minha irmã disse: visite meu irmão. E ele foi bem recebido. Ele disse: meu irmão, eu estou vendo aqui uma área tão boa, por que a gente não faz o evangelismo na Semana Santa? Você daria essa oportunidade? Pois não, pastor, é para já. Arrumaram umas cadeiras lá e ele, pá! Foi rebatizado. Diácono da igreja foi atropelado por uma morte, traumatismo ucraniano, descansou em Jesus. Eu falei: ei, vamos festejar, porque este nosso irmão estava perdido e foi ajudado. É só um pouco, estaremos juntos. Eu pergunto aqui: o que seria de você se não tivesse encontrado com Jesus? Acha que a coisa tinha complicado? Quantos de vocês não teriam se mudado ao lar do casamento sem Jesus? Quem aqui já estaria morto por alguma situação? Só que nós nos encontramos, Ele nos livrou da tragédia espiritual. Ronaldo Arco canta uma música muito bonita, Josias. O Farol. Olha só, eles vão tocar. Não vamos colocar algo. Vai ter. Eu estava. Mas antes de você cantar, só vou recordar. Eu estava indo para o interior para uma empresa, coloquei uma música, falei: o que eu vou colocar? O Farol de Ronaldo Arco. Ronaldo Arco foi meu colega de formatura em biologia. Cantei e chorei.
coloquei no slide, só para a gente ver. Olha aqui, ó. Isso aqui é reportado nação. Isso aqui eu aprendi com o Luiz Gonçalves. Nada a ver. 13 slides resume. Eu pergunto e vocês leem a resposta. O que é o grande fato? É o quê? O que é a grande condição? E o que é a grande consequência? Como a gente fala em ordem unida, entendido? Daqui para frente é festejar. Agora eu leio o que está em pretinho e vocês leiam da direita para a gente debulhar. São João 3,16, fazendo a exegese. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Indo? O farol. Agora é para lá. No coro a gente entra junto com eles, né? E no final a gente canta de pé. Sobre o monte junto à praia existe um farol. Nas tormentas desta vida, pra mim é como o sol. Sua luz com segurança mostra rumo para lá. Não preciso ter temor, vou nele confiar. Este farol é Em vozes. foi ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando para que eu pudesse ver, onde estaria agora? Este pode ser. Muitos zombam e perguntam pra que farol ali, mas sem ele o que faria? Sem saber o caminho aqui, então me lembra aquela noite quando quase naufragar, justo a tempo vi seu brilho e pude me salvar. Este farol é meu Cristo, foi ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou.
este Ó Pai Santo, é em nome do Senhor Jesus, o nosso Redentor. Te louvamos, nós te cultuamos, porque és justo em nos conceder o perdão pelos méritos de Jesus. Nós te louvamos porque o Senhor nos livrou de tão grande morte. Estamos nesse mundo difícil, complicado, de dor ainda, mas a nossa cosmovisão de futuro é ver o Rei na sua glória em breve. Obrigado por conhecer esses irmãos que estão aí nesse trilho seguro. Que o Senhor guarde a todos nós para o dia da redenção. Se hoje de manhã falei a alguém que estava em dúvida, que essa dúvida se vá. Alguém com alguma dor existencial, que o Senhor cure e o alivie. Mas nós temos destino, que é o reino eterno. E desse como não queremos nos desviar. Até o dia vamos olhar para o teu rosto e vamos te cultuar e te louvar face a face. É no santo nome do Senhor Jesus que te agradecemos por isso. Amém. Lindo? Deus abençoe. Seja bem-aventurado.